Boa tarde. Então, na aula de História desta semana, as páginas 62 e 63. Nesta unidade, nós falamos sobre a vinda dos escravos para o Brasil. Então, falamos sobre os africanos. Então, lá na página 60, nós temos um texto, falando sobre a resistência negra, o passado e o presente. Então, falamos aí por mais de 3 séculos, a escravidão esteve presente no Brasil, tanto no campo como nas cidades. Durante todo esse período, os negros escravizados lutaram para reconquistar a liberdade. A resistência acontecia de diversas maneiras, como boicotes ao trabalho, negociações, fugas, rebeliões e até suicídios. Vimos também a formação de quilombos, também foi uma importante forma de resistência. Muitas comunidades dos quilombos, surgidos nessa época, existem ainda hoje. As comunidades quilombolas remanescentes são constituídas pela população negra rural ou urbana e se definem por suas relações com a terra, com o território em que vivem e com os ancestrais que ali resistiram à escravidão. Essas comunidades possuem tradições e práticas culturais próprias. Então vejam aí, tem um mapa que mostra aí algumas dessas regiões onde ainda existem essas comunidades quilombolas. Então vocês podem estar observando aí no livro de vocês. Então leiam aí, por curiosidade, vocês podem estar lendo aí esse texto. Podem também estar observando aí o mapa, as regiões, vejam aí as cores, as cores indicam em cada região a quantidade, a situação das terras, das situações dessas comunidades quilombolas, lembrando, que os quilombos, então, foram essas comunidades que foram se formando com esses negros, escravos que fugiam das fazendas, fugiam da escravidão para serem livres. Então eles fugiam e iam formando essas comunidades escondidos aí nessas regiões. Então foram ficando até hoje, ainda existem essas comunidades. Então vejam aí, na nossa região, aí no estado de São Paulo, que ainda existem algumas. Então pelo mapa dá para ver ainda quanto elas são no Brasil todo. E depois lá na página 62, que era mesmo a atividade para vocês fazerem nesta semana, vamos retomar. Explique a frase: a produção de açúcar e o trabalho escravo permaneceram ligados por muito tempo. Então, o que significa essa frase? A produção de açúcar e o trabalho escravo permaneceram ligados desde a implantação dos engenhos no Brasil até o fim da escravatura. Então, os engenhos eram os lugares onde o açúcar era produzido, Então, a cana, que é uma plantação, é uma planta. Então, os escravos, então os escravos que preparavam a terra, eles que plantavam, eles que cultivavam, depois eles que colhiam, que preparavam, todo o processo de preparação para produzir o açúcar, tudo era feito pelo escravo. Então, eles que faziam tudo, que trabalhavam dia e noite para fazer o açúcar. Então, por isso que a frase está dizendo aí que todo o trabalho, toda a produção de açúcar era feito pelo trabalho escravo, Então, os engenhos só funcionaram no Brasil até o fim da escravidão. Durante todo esse período, os escravos eram encarregados da maior parte do trabalho necessário à produção de açúcar. Então, corrijam aí com bastante atenção. Aí aqui, observe, então, essa litografia, é uma figura, Aí, então, tem esse título, Cabeça de Negros de Diferentes Nações, porque, cada
figura, cada desenho, né, significa que cada uma dessas pessoas faziam parte de uma comunidade diferente, né, porque eles faziam parte de comunidades diferentes, né, cada um pertencia a um grupo diferente. E aqui as semelhanças e diferenças entre essas pessoas representadas. Então todos eles são homens negros, mas eles têm corte de cabelo diferente, pintura no rosto diferente, adereços, né, chapéus, brincos, colares, porque, como eu falei, cada um fazia parte de um grupo diferente, de uma comunidade diferente. O que a diversidade de características dessas pessoas indica? Indica que os africanos, né, eram de diferentes nações, que vieram para o Brasil, tinham hábitos e culturas diferentes, né? Todos eles vieram da África, mas de lugares diferentes da África, né? De lugares, de culturas diferentes. E aqui nessa página, então, é para vocês, né? Vocês preenchem aí, cada um preenche, é resposta pessoal, tá? Vocês leem aí cada uma das perguntas e só faz um X na resposta que vocês acham que é melhor, né? Responde a questão. Então, conheci as condições em que os africanos escravizados foram transportados para o Brasil e o tipo de trabalho que realizavam aqui. Então, você acha que nesse capítulo que você estudou, você conseguiu entender direitinho? Você entendeu mais ou menos ou você não conseguiu entender? Você conseguiu reconhecer e valorizar a contribuição dos povos africanos para a formação do povo brasileiro? Porque nós sabemos que existe muito preconceito, né, contra o povo africano, contra o negro. Só que, na verdade, o povo africano, o negro, ele representa muito para o povo brasileiro, porque ele faz parte da nossa formação, né? Ele muitas coisas que existem no Brasil sobre a cultura, sobre a música, sobre dança, sobre comida, sobre hábito, foi muito trazido pelos africanos para o Brasil. Se não fossem os africanos, muita coisa a gente não conheceria. Então, assim, existe o preconceito, mas a história, né, do povo africano é muito importante, foi muito importante na formação do povo brasileiro. Então, você sabia disso? Você valoriza, você reconhece? Então, você coloca um xizinho lá na sua resposta, né? Reconheço na cultura brasileira característica da cultura de alguns povos brasileiros, né? Você sabe que tipo de música que nós temos hoje em dia, que faz parte da cultura africana? Algum tipo de comida? Algum tipo de instrumento musical? Compreendo a relação entre resistência dos escravos no passado e as comunidades quilombolas no presente, que a gente, né, viu ali no gráfico, no texto, né? Como eu falei, que essas comunidades ainda existem até hoje no Brasil, né? Você pode até estar pesquisando no Google, que você vai ver que aqui na região, até bem próximo de nós, existem comunidades quilombolas, tá? Então, aí é uma resposta pessoal. Então, esta foi a nossa aula de história desta semana. Corrijam com bastante atenção e qualquer dúvida me enviem mensagem. Até a próxima aula.